Pessoal, e você vê que o Lula culpa Bolsonaro por dívidas de Cuba e Venezuela com o BNDES. O Bolsonaro vivia falando mal do Lula, falando mal sobre o BNDES, dizendo que o Brasil estava dando dinheiro para outros países, mas na verdade o que foi apurado, eles gastaram na gestão anterior, gastaram mais de 40 milhões para fazer essas investigações e foi comprovado que todas as operações ali do BNDES estavam em conformidade com a legislação, então só atestou a segurança nesse procedimento de investimento do BNDES. Então Lula afirmou ontem que o Banco de Fomento Estatal foi vítima de difamação por mentiras ditas pelo ex-presidente. Assim, conforme essa manchete do 360, Lula culpou o ex-chefe do executivo pela inadimplência de países como Cuba e Venezuela com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Segundo Lula, a culpa seria de Bolsonaro por conta que ele não chegou a cobrar essa dívida desses países vizinhos, coisa que, segundo Lula, na sua gestão agora ele irá cobrar. Então, vamos mudar a página. Essa foi uma das notícias, mas uma notícia importante também é que o Lula sobe o tom sobre o Banco Central, sobre a política monetária de juros do Banco Central. Segundo Lula, que volta a atacar essa política monetária do BC e critica juros altos. O Lula está corretíssimo de razão. A nossa taxa de juros é uma das mais altas do mundo, mesmo quando a inflação está muito aquém, muito abaixo de outros países. Então, é uma política que favorece a grandes banqueiros, que favorece a grandes investidores e é claro que essa autonomia que a grande imprensa fala não existe. O Banco Central é presidido por um parceiro, um colega de Paulo Guedes, entre aspas, ele que é ali também ligado a Bolsonaro. Então, essa crítica o Lula tem toda a razão, só que não é fácil mexer. A imprensa toda já se mobilizou para falar mal do Lula, que ele não pode estar falando isso porque o Banco Central tem autonomia e muitas coisas nesse sentido. O fato é que a grande imprensa favorece esses grandes grupos porque eles investem na imprensa, pagam propagandas e tudo mais. Acontece então, mas o Lula está muito certo em trazer esse debate. Por que nós temos que pagar a maior taxa de juros do mundo, né? A nota divulgada aqui, conforme o UOL, anteriormente continha incorreções. A partir do quinto parágrafo, quando o presidente Lula faz críticas à substituição da taxa que balizava os financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Anteriormente, correto é TJLP e não TLP. Segue o texto, né? Então, essa taxa que está aí atualmente em 13,75, essa taxa Selic, essa taxa é muito importante para quando se faz ali financiamentos, qualquer operação financeira, financiamento, empréstimos. Então, as instituições financeiras tomam como base essa taxa de juros, essa taxa Selic. Então, se você vai comprar um imóvel, se você vai comprar um veículo, você acaba percebendo aí o quão você paga a mais por conta dos juros, né? Então, isso inviabiliza muitas operações e o Lula está corretíssimo. O Brasil tem a maior taxa atualmente, uma das maiores taxas do mundo relacionada a juros. Você vê aqui no Brasil aqui 13,75, até mesmo Hungria. O Brasil consegue, para vocês terem uma dimensão da gravidade do quão é alta essa taxa, mesmo a Rússia estando em guerra, você vê que a taxa, com todas as sanções que eles sofrem, a taxa de juros na Rússia é menor do que a brasileira. É uma situação que, segundo a imprensa, o BC, o Banco Central, tem autonomia, mas pelo que a gente vê, eles não têm autonomia, eles têm o rabo preso com banqueiros, né? Então, é uma taxa que favorece interesses privados em detrimento do povo brasileiro. O BC deveria ter mais
ser mais um critério ali para favorecer a população brasileira e não instituições privadas. Então o Lula tem toda a razão em trazer esse debate. Seria muito importante que a população brasileira como um todo passasse a acompanhar esse tipo de notícia, porque é muito difícil mexer nessa política monetária da taxa de juros, até por conta que o nosso Congresso ele é muito conservador. O nosso Congresso tem ali muitas pessoas, deputados, senadores eleitos com a ajuda desses grupos financeiros para justamente fazerem esse favorecimento. Então, muitas vezes o presidente fica ali preso ao Congresso, que pode não aprovar uma eventual mudança. Então, o Lula está certo, ele pode intervir aí mudando o presidente do Banco Central, mas claro que precisa ali de uma pressão popular para que isso se concretize. Então vamos aguardar como que o Lula e como que os agentes políticos irão se movimentar quanto a esse debate. O que nós sabemos é que a grande imprensa, com todo o seu aparato, que fez com que, por exemplo, o governo Bolsonaro se protegesse no poder com todos os crimes. Sabemos que a grande imprensa protegeu o governo Bolsonaro, mas não por simpatizar com ele ou coisa do tipo, mas porque a política econômica de Bolsonaro, a política econômica de Paulo Guedes favorecia esses interesses dos grandes grupos. Então, por isso que o governo se manteve, o Bolsonaro se manteve. Agora vamos ver como que se dá esse embate, que não é fácil. Precisará de um engajamento da sociedade para que o Lula tenha força de mexer nessa política de preços aí através do BC, do Banco Central, e claramente precisaria mudar esse diretor atual, esse presidente atual do Banco Central, que ele é ligado a Paulo Guedes, ele é um bolsonarista, conforme a própria imprensa já noticiou, então não tem autonomia, como eles estão dizendo. Depois voltamos para mais um vídeo para a página. Curta nossos conteúdos, inscreva-se no nosso canal, acione também o sininho para poder ser notificado dos próximos vídeos. Até mais.